Olá! Hoje vamos mergulhar numa história fascinante sobre como é possível quebrar um ciclo de ódio e construir algo duradouro no seu lugar. Uma paz ativa. E olhem que isto não é sobre uma guerra qualquer em específico, mas sim sobre a mecânica que está por trás de qualquer conflito. Parem um pouco para pensar nisto. E se os conflitos que nos parecem inevitáveis fossem, na verdade, desenhados para nunca terem um fim? E se os inimigos que vemos à nossa frente fossem só uma distração para um problema muito, mas muito maior e completamente invisível? Esta ideia é a chave para tudo o que vamos ver a seguir. A nossa história explora dois estados completamente opostos. De um lado, temos a guerra sem fim, que se alimenta de mentiras e de medo para manter as coisas sob controlo. Do outro, a paz ativa. E atenção, isto não é só ausência de guerra, não. É um sistema vivo, dinâmico, que se constrói com base na verdade, na confiança e na conexão. A viagem que vamos fazer é perceber como se consegue sair de um para chegar ao outro. Ok, então vamos mergulhar de cabeça na primeira parte da história. É aqui que nos é apresentado o problema central, um mundo que parece estar preso, condenado a um ciclo de batalhas que se repetem, sem fim à vista. Imaginem um cenário, quase como no jogo Clash Royale. Dois reis, cada um na sua torre, trancados num combate eterno. E o que é que alimenta tudo isto? O recurso que move as tropas e a própria guerra é uma energia misteriosa chamada Elixir. Parece que brota do chão e é ela que dita o ritmo da destruição. Pois é, mas não demora muito para a gente perceber que há aqui qualquer coisa que não bate certo. A guerra parece perfeita demais, equilibrada demais para ser só obra do acaso. É neste ponto que a investigação começa e começamos a suspeitar que é uma força externa a puxar os cordelinhos. E é aí que entra esta frase, dita pelo doutor, uma das personagens principais, que muda o jogo todo. O que parecia ser uma falha no sistema, um bug, afinal é uma manipulação deliberada. Alguém anda a viciar as regras do jogo para garantir que a luta nunca, mas nunca, acabe. E quem é o vilão da história afinal? Bem, não é nenhum dos reis, é uma entidade que age nas sombras, o curador do meta. E o objetivo dele não é ganhar a guerra, é fazer com que ela se arraste para sempre. O poder dele nasce da discórdia. Enquanto os dois lados destroem, o curador governa a partir das sombras e lucra com todo aquele caos. Então, a pergunta é, como é que se expõe um inimigo que ninguém vê? Com dados. O doutor e o seu companheiro Henrique Hermes criam uma ferramenta simplesmente genial, o relógio público do Elixir. Pela primeira vez, toda a gente conseguia ver não só o Elixir, que era girado, e o que era gasto, mas também o Elixir que, pronto, simplesmente desaparecia. O roubo tornou-se visível e ficou provado que havia um terceiro a desviar recursos para manter os dois lados fracos e sempre em conflito. Com a mentira exposta, a dinâmica muda por completo. Agora a história foca-se nas ações concretas que transformaram aquele campo de batalha num lugar de reconciliação. Em vez de irem para uma última batalha sangrenta, os reis fazem uma coisa incrível. Concordam num desafio de honra. O objetivo aqui não é destruir o outro, mas sim participar em rituais para reconstruir a confiança. Primeiro, a partida da calma, que premia o autocontrolo. Depois, a partida da compaixão, que obriga a ter empatia. E, por fim, a partida da verdade, que proíbe o uso de propaganda e medo. E o resultado disto é transformador. Quando percebem que foram ambos manipulados, o ódio entre os reis simplesmente dissolve-se. A guerra não é ganha por ninguém, ela acaba, pura e simplesmente, e é substituída por um entendimento mútuo, simbolizado por um simples aperto de mão no meio da ponte que antes os separava. Mas esperem lá. Parar a luta é uma coisa. Garantir que ela não volta é outra, bem diferente, não é? A história evolui agora de uma solução local para um plano universal, um novo sistema operativo para a harmonia. O acordo que eles fizeram ali, o Tratado das Pontes, era só para aquela arena. Mas os princípios eram tão fortes que foram alargados e transformaram-se num pacto universal, o Pacto das Pontes Estelares, que podia ser aplicado em qualquer mundo com qualquer povo. A paz deixou de ser um cessar-fogo e passou a ser um projeto ativo. Vamos espreitar 3 das regras centrais deste pacto. Primeiro, acabou-se a desumanização. As cartas do jogo passam a ser vistas como povos, com cultura e direitos. Segundo, o conflito passa a ser um torneio. O objetivo é resolver o problema, não aniquilar o adversário. O perdedor é protegido, não humilhado.
E terceiro, e isto é crucial, quem usa o medo como arma perde o direito a falar, é removido do conselho. E há esta citação do Henrique Hermes que resume a filosofia toda do pacto na perfeição. A harmonia não vem de sermos todos iguais, vem do reconhecimento de que cada grupo, com as suas diferenças, é absolutamente essencial para o todo. A diversidade vira uma força, não uma fraqueza. A parte final da história mostra-nos uma verdade fundamental. A paz não é um destino onde se chega e pronto. É um processo, é uma ação contínua, é um verbo. Tem de ser praticada e adaptada constantemente. Numa das missões, por exemplo, o pacto é levado a um mundo de gelo, onde os habitantes confundiam defesa com agressão. Ali, aprenderam que ter fronteiras seguras não significa construir muralhas de ameaças, mas sim pontes de contacto com controlo e respeito. Noutra missão, eles encontraram uma sociedade inteira governada por um algoritmo que forçava toda a gente a competir. A resposta do doutor a isto foi simples e demolidora. Se o jogo exige ódio, então o jogo está errado. Talvez a missão mais poderosa de todas tenha sido no deserto das promessas quebradas, um lugar onde a desconfiança era absoluta. A solução? Transparência radical. Criaram um registro público que ninguém podia alterar, de cada promessa feita e cumprida. A confiança foi reconstruída, um facto de cada vez. E este discurso do doutor na ponte, bem, é o coração de toda a história. É um apelo para que todos recuperem o controle da sua própria vida, da sua própria humanidade. É uma chamada de atenção de que ninguém nasceu para ser um peão no jogo de poder de outra pessoa. A história termina com esta imagem, esta transformação simbólica fortíssima. Os reis pegam nas suas coroas e colocam-nas no topo das torres. Já não são um sinal de domínio, mas sim faróis. Eles deixam de governar pela força e passam a guiar pelo exemplo, enviando uma mensagem a todos os mundos em conflito. Encontramo-nos na ponte. E assim, a história deixa-nos com esta última provocação, que fica a ecoar na nossa cabeça. Nós costumamos ver a guerra como o maior desafio da humanidade. Mas e se o verdadeiro teste, o trabalho mais difícil e mais importante, não for vencer uma guerra, mas sim construir e manter ativamente a paz?